Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o programa que une tecnologia, inovação e agronegócio, edição agrodigital. Sempre recebemos pessoas que são referência e estão ajudando a fortalecer o nosso setor. Hoje nós vamos falar de pecuária e bem-estar animal. Quais são as verdades e os mitos por trás dessa criação? Sobre este assunto, eu recebo aqui a zootecnista Daniela Cotrim. Ela também é autora do livro Pecuária, a verdade por trás das histórias que lhe contaram. Daniela, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação e já começa se apresentando e falando um pouquinho da sua relação com o agronegócio. Opa, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui. Muito obrigada novamente pelo convite. Então, para quem não me conhece, prazer. Eu sou Daniela Cotrim, eu sou zootecnista formada pela UFBA, sou mestre em ciência animal pela UFRB, sou especialista em gestão do agronegócio pela USP, sou doutoranda, mas atualmente pela UFBA também, e sou pós-graduanda em comportamento animal pela PUC. Também, como a Raíssa falou para vocês, eu sou autora do livro Pecuária, a verdade por trás das histórias que lhe contaram, e fundadora do podcast Zoocast. Muito obrigada, Raíssa, pelo convite. Obrigada a você, mais uma vez, bem-vinda. Mas e aí, Daniela, conta pra gente, por que você resolveu trabalhar nesse ramo? Então, Raíssa, eu sempre digo que eu não nasci no agronegócio, eu não tenho família no agronegócio, mas certamente eu nasci para o agronegócio. Depois de muitos anos estudando a veterinária, eu descobri minha paixão maior, né, que eu digo, que foi pela produção animal, que me levou para a zootecnia, e aí eu não parei mais. Comecei na parte de nutrição animal, na nutrição de ruminantes, e depois eu migrei para a parte de comportamento e bem-estar de bovinos. O bem-estar animal sempre teve, de alguma forma, muito enraizado em mim, quando a gente estava falando de produção animal, e eu não podia trazer isso senão para o meu doutorado. Então, decidi me especializar na área de comportamento e bem-estar de bovinos de corte. E aí se tornou uma paixão que também deu espaço para que o livro pudesse surgir, né? Pelo livro Pecuária pudesse surgir. Eu acho que meu amor pela pecuária foi tão grande que eu não nasci com esse amor pela pecuária, mas eu conquistei esse amor à pecuária, me conquistou, especialmente a bovinocultura de corte, de um tanto que deu origem ao meu filho, né? Ao meu livro. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu queria saber por que você teve essa iniciativa, quando foi que você escreveu esse livro, o que te motivou, Daniela? Então, o livro Pecuária, ele foi gerado por muito tempo, mas ele nasceu muito rápido, ou o contrário, posso dizer assim. Eu comecei a escrever ele em dezembro de 2019, em fevereiro de 2020 ele já estava escrito e corrigido. E em março, dia 1º de março, ele foi para a editora, e aí passamos o ano de 2020 todo na parte de projeto, de diagramação, imagens, como é que fica, né, para ele deixar ficar o máximo possível a minha cara. E aí, em fevereiro de 2021, ele foi lançado, em fevereiro desse ano. Então, acho que foi um tempo bem curto, acho que de dezembro a fevereiro, para ele ser todo escrito, foi bem rápido. A parte foi mais longa a parte do pré, ele vinha ao mundo nas mãos de... Mas eu escrevi o Pecuária porque eu sempre achei muito ruim, acho que desde a época que eu não conseguia explicar isso, e eu consegui explicar melhor isso através do livro e depois a partir de palestras e eventos, que o agronegócio, às vezes, ele era sempre comentado e falado por pessoas que não são do agro, por pessoas que não trabalham diariamente no agro, muitas vezes por pessoas que nunca pisaram num curral, nunca entraram numa sala de ordenha, não fazem a menor ideia de como é que funciona um frigorífico. Então, o agro, ele é muitas vezes difamado por quem nunca esteve em contato com ele. Então, eu acho que nada mais justo do que eu, que tive a oportunidade de estudar em uma universidade pública, então eu fui gerada nesse meio, do que passar esse conhecimento adiante. O conhecimento parado, acho que não vai para frente, não serve para muita coisa. Tanto que Pecuária, ele foi um livro que ele não é escrito para pessoas do meio acadêmico. Ele tem uma linguagem mais popular, sem tirar a parte técnica, sem tirar o referencial teórico, sem tirar a pesquisa,
mas ele é voltado um livro para todos. Quem decidir ler Pecuária vai ver que é um livro muito leve, mas que eu trago a verdade por trás do que acontece. O agronegócio, ele não tem nada a esconder. Então, por que não falar ao mundo como ele é? O que é o agro de verdade? Por quem vive do agro? A partir de palavras de quem vive, a partir de pessoas que fazem pesquisa sobre o agronegócio. Então, o livro Pecuária, ele veio trazer isso. Ele veio para desmistificar mitos e quebrar tabus que são ditos pela pecuária, sobre a pecuária, e fazer de novamente essa conexão. A consumidor ia voltar a fazer esse link, juntar todo mundo. Então, acho que foi por isso que, não, eu tenho certeza, que foi por isso que eu escrevi o livro, para poder dar acesso a todos o conhecimento que eu tive. E de uma forma leve, sem palavras muito rebuscadas. Técnicas, eu acho que todo mundo tem... Isso, todo mundo tem que ter acesso a esse conhecimento. Perfeito. E quais são os maiores mitos quando se fala em pecuária? O que é que você mais ouve? Qual foi o principal assunto que você trouxe para o livro, Daniela? Então, eu trouxe muitos assuntos que são sempre mitos e tabus, mas eu acho que dois a gente mais discute. Primeiro, o grande tabu, eu acho que eu deveria falar logo dele, né, que é um dos capítulos, o grande tabu, que é o abate. Então, o abate de animais, eu acho que assim, se você não quer consumir carne porque você não gosta do sabor ou por questões religiosas, quem sou eu? O livro, inclusive, não tem nenhuma finalidade de convencer ninguém a comer carne, tá, joia? Eu não tô aqui para convencer ninguém a nada. Mas se você não consome carne porque você acha que esses animais são criados ou são abatidos de uma forma ruim, eu venho quebrar isso para você, mostrar que não é isso. Então, o grande tabu e o capítulo de muito mais além do que cuidar, né, que vem o bem-estar animal, são dois capítulos que trazem esse grande mito, né, de que a pecuária maltrata e que não é uma verdade. Então, eu desmistifico completamente o que é o abate humanitário, que é um assunto que eu gosto muito de discutir. E o bem-estar animal, mostrar que a bovinocultura, ela tem bem-estar animal, o bem-estar animal é uma realidade. Eu gosto muito de descrever o bem-estar animal em 4 pontos, Raíssa, que eu gosto de chamar de 4G, que ele traz a sustentabilidade. A gente está discutindo muito o conceito de saúde única, de bem-estar único. O bem-estar animal, ele não é o bem-estar só do animal, ele envolve o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Então, quando a gente traz um conceito de 4G, todo mundo ganha. Ganha o animal com o bem-estar animal, ganha a sociedade, ganha o meio ambiente e ganha a economia. Então, todo mundo está ganhando com isso. Então, bem-estar animal é um grande tabu que eu venho desmistificar, venho provar por que a pecuária ela tem bem-estar animal, ela precisa do bem-estar animal para produzir. Sem bem-estar animal, não tem produção, não tem desempenho, não tem a economia rodando, não tem um financeiro saudável, a gente precisa dessa sustentabilidade. E o outro mito que eu quebro é que o boi não é só carne. As pessoas acham que o boi é só carne. Do boi, a gente brinca que a gente só não aproveita ainda o berro, né? Porque do resto a gente aproveita o animal como um todo, a gente honra. Eu gosto muito dessa palavra do honrar o animal como um todo. Quando você não consome só a carne, você consome as vísceras, você usa os ossos como farinha de ossos para nutrição animal, você utiliza o couro, você utiliza o sebo, que está presente em diversos produtos no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz eu não consumo nada de origem animal, porque a gente tem aí o sorvete, tem o chiclete, tem o biodiesel, que muita gente não sabe. Então, tem muito do animal, do bovino no nosso dia a dia. Então, eu acho que esses são os dois principais tabus, Raíssa. A questão do bem-estar animal e do abate humanitário, que não tem nada de extraordinário, que a gente discute muito isso no livro, e a parte de que o boi não é só carne, de que a gente honra o animal como um todo, que o bovino, ele está muito além da carne no nosso dia a dia. Daniela, e quando a gente fala em bem-estar animal, o que logo vem à mente das pessoas e que exemplos a gente pode trazer de bem-estar animal? Como foi essa evolução nos últimos anos, por exemplo, na pesagem dos animais, na alimentação, na própria criação, enfim, como a gente pode demonstrar isso na prática? Raíssa, eu acho que quando a gente fala de bem-estar animal, as pessoas, eu acho que, para ser bem sincera, quando vem à cabeça das pessoas, vem sempre uma dúvida, né? Se bem-estar animal ele realmente existe, se ele realmente acontece na prática, isso,
ou se a gente está inventando, a gente da pecuária para poder limpar nosso nome, digamos assim. O que não é verdade. Quem trabalha na pecuária diariamente sabe que esse bem-estar animal é fundamental para que a gente tenha uma produção sustentável, inclusive economicamente sustentável. Ao longo dos anos, a gente veio discutindo muito do bem-estar animal, né? Isso desde que a gente pudesse começar a discutir isso, desde do início de 1900, quando começou essa discussão nos Estados Unidos, a gente pode trazer para o famoso livro Animal Machines da Europa, e vieram as 5 liberdades, mais atualmente, digamos assim, e mais atualmente ainda a gente vem com esse conceito de bem-estar único. Então o bem-estar animal, ele realmente veio evoluindo, a gente veio trazendo essa necessidade que começou, é claro, por parte dos consumidores, dessa exigência de que houvesse melhores condições de bem-estar animal. Acho que um grande marco foi as 5 liberdades dos animais, né? Seja livre de fome e sede, livre de dor, lesões e doenças, livres para expressar o seu comportamento natural. Isso foi se aprimorando. A gente vê que muitas vezes uma liberdade, para que o animal tivesse bem-estar animal, acabava se sobrepondo à outra. Eu gosto de um exemplo muito prático de o animal não pode expressar o seu comportamento natural, ou ele não pode estar livre de fome, quando ele vai passar pelo transporte. Por questões próprias de bem-estar animal, ele precisa estar em jejum. Então, uma liberdade acabava sobrepondo a outra. Quando a gente conversa sobre, na prática, o que eu posso trazer de mais prático do bem-estar animal, na bovinocultura de corte, na pecuária de corte, eu posso trazer o grande exemplo que é o do manejo racional, né? A gente veio trazendo, passando desse estilo de manejo convencional, onde se gritava com os animais, e a gente precisa só lembrar que muitas vezes, quando a gente discute as 5 liberdades, por isso que a gente evoluiu esse conceito das 5 liberdades, uma liberdade, às vezes, acaba sobrepondo a outra. Por quê? Para você transportar um animal, por exemplo, um bovino com bem-estar, ele vai precisar ter 2 das suas liberdades meio que cortadas, não é? Ele não vai poder expressar seu comportamento natural e ele vai ter que ele não vai poder estar livre de fome e sede, até pelo próprio bem-estar dele, o animal precisa estar em jejum. Então a gente acabou evoluindo esse bem-estar animal ao longo dos anos para trazer o quê? O bem-estar desse indivíduo, ele tem que ser sobre as condições de produção, sobre as condições do ambiente em que esse animal está, ele precisa ter as melhores condições possíveis de bem-estar animal, que é o que a gente preconiza hoje. Sobre bem-estar, assim, na prática, para deixar bem claro, o que é que eu consigo trazer para vocês entenderem? O manejo racional. Eu acho que o manejo racional é um grande exemplo do avanço do bem-estar animal. Passamos de um manejo convencional desses animais, com cavalo, com gritaria, com rau-rau no curral, com aquela confusão toda, para uma evolução, um manejo com bandeiras ou até um manejo nada nas mãos, que a gente vê muito aí hoje no Brasil, com a minha amiga Adriane Zarte, que traz esse material para a gente, demonstrando como a gente pode manejar esses bovinos sem nada nas mãos. Eu tive essa experiência, pude passar para o pessoal lá que me acompanhou nessa viagem, mostrando como é esse manejo nada nas mãos, que se tornou parte da minha tese de doutorado dentro dessa parte de manejo racional. Então a gente passou, ninguém gosta que grite. Eu não acredito que você gosta que gritem com você, né, Raíssa? Eu também não gosto que gritem comigo. Os bovinos também não gostam que gritem com eles. Então a gente passa a trazer o que a gente tem de melhor. Se os animais, Deus deu o instinto, a força, o tamanho, o peso para os animais, trouxe para nós, seres humanos, a cabeça, o raciocínio lógico, o racional. Então, por que não trazer isso para o curral? Muita gente acha que isso vai atrasar o tempo de manejo. Não é verdade. Então, quem já utilizou desse manejo racional mostra que a gente não gasta mais tempo no curral. Pelo contrário, muitas vezes a gente gasta menos tempo, gasta menos o funcionário, a coisa flui melhor e todo mundo sai muito melhor, o ambiente sai melhor, os animais saem bem e os funcionários saem bem. Então, quando a gente pensa na prática no bem-estar animal, que eu consigo trazer de um exemplo bem claro para vocês hoje, é o manejo racional. Mas é claro que nós temos bem-estar animal na sanidade dos animais, nós temos bem-estar animal na nutrição desses animais, voltando sempre para o quê? Para o que o animal é na sua origem. Então, na dúvida, por exemplo, a gente não separa mais animais, a gente tem que lembrar que o bovino ele é um animal gregário, ele gosta de acompanhar os outros, ele está sempre com o rebanho. Então, a gente volta sempre ao comportamento animal para pensar no bem-estar desse animal.
E como a tecnologia tem ajudado nesse desenvolvimento, Daniela? Talvez com aplicativos, com sistemas mais modernos nas fazendas. Qual o papel da tecnologia nesse avanço? O papel da tecnologia ela é fundamental, né? O papel da pesquisa, da inovação, ela é fundamental para isso. Então, a partir do momento que a gente estuda o comportamento desses animais, compreende o comportamento desses animais, a gente consegue aplicar isso na tecnologia. A bioacústica, por exemplo, é um exemplo incrível de como a tecnologia ela vem envolvendo o bem-estar animal, os colares de monitoramento. Então, a gente consegue ver como a gente faz um gráfico, né, consegue compreender quanto tempo esse animal passa se alimentando. Isso sem intervenções nesse animal, sem você precisar, são manejos pouco invasivos quando você utiliza colares nesses animais de monitoramento. Você consegue compreender quanto tempo esse animal passa se alimentando, quanto tempo ele passa ruminando, quanto tempo ele passa deitado. Então você consegue compreender como é o dia desse animal. E bovino, eu acho que se a gente puder trazer para bovino cultura de leite um pouquinho, a gente lembra que bovino de leite, ele gosta de rotina. E como é que a gente aprendeu isso? A partir da tecnologia, onde a gente viu que as vacas que tinham os melhores desempenhos foram aquelas que estavam submetidas a uma rotina. E essa rotina precisou de quê? De um monitoramento que veio da tecnologia. A gente compreende que o bovino ele é uma presa, né? Na natureza, ele era uma presa. Então, ele gosta de sempre saber o que é que vai acontecer com ele ao longo do dia. Por isso que a gente sempre mantém uma mesma rotina com bovinos de leite, as vacas sempre entram na mesma ordem, elas são submetidas ao mesmo manejo. Isso deixa esses animais mais tranquilos. Se a gente puder trazer um pouquinho para bovinocultura de leite, a gente traz o quê? Que bovinos de leite, eles gostam de rotina. E como é que isso foi descoberto? A partir da tecnologia de monitoramento, especialmente a partir de colares de monitoramento, a gente pode trazer a bioacústica, a gente pode trazer quando o animal gosta de ser ordenhado, então tem as mais modernas ordenhadeiras que o animal vai no momento da sua vontade, você consegue monitorar quais são os melhores horários que esse animal gosta de, por livre e espontânea vontade, ser ordenhado. Isso tudo a gente volta para o animal na natureza. Então o bovino na natureza ele era o quê? Uma presa. Então ele gostava de quê? De rotina. Ele gosta de saber o que é que vai acontecer. Se não traz surpresas para ela, não traz estado de alerta do animal, né? Ela não precisa entrar em estresse. Se não tem estresse, você aumenta o bem-estar animal, mantém a homeostase no corpo desse animal e esse animal passa a produzir melhor. E esse desenvolvimento, esses avanços, precisam ser mostrados também para o consumidor, né, Daniela? Eu fiz uma pesquisa ali nas avaliações até do seu livro e vi muita gente falando que mudou a visão sobre a pecuária, que aprendeu coisas novas. Como a gente pode expandir esse conhecimento? O que está faltando para os brasileiros saberem que a nossa pecuária tem melhorado cada dia mais, que os animais são respeitados? Como a gente pode ampliar esse conhecimento? Eu acho que de duas formas. A primeira forma é a gente aprender a ouvir mais especialista e às vezes menos quem não é especialista, tá joia? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que é minimamente, assim, por baixo, uma falta de respeito, você não lembrar que existem pessoas que, assim como eu, assim como muita gente, passam anos de sua vida dentro de uma fazenda, dentro de um curral, dentro de uma sala de ordenha, dentro de um frigorífico, passamos nossa vida dentro do agro para não sermos escutados. E aí, quem tem voz, quem nunca entrou numa sala de ordenha. Então, acho que o ponto mais importante é passarmos a ouvir mais os especialistas que estão ali no dia a dia, que dedicam anos de sua vida à pesquisa e ao trabalho, do que a pessoas que nunca entraram no curral, nunca entraram numa sala de ordenha, não fazem a menor ideia, muitas vezes, do que estão falando. Então, acho que esse é o ponto. Certo. Olha, Daniela, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você trouxe sobre esses avanços, sobre a importância do bem-estar animal. Eu vou deixar um espaço aberto para você deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando e também passar os seus contatos. Muito obrigada a todos novamente aí do estúdio pelo convite. Obrigada a você, Raíssa, pelo convite. Vamos ouvir mais especialistas nessa vida. Precisamos ouvir os especialistas. Deixo para vocês o meu contato, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar comigo, discutir alguma dúvida, vocês me encontram no @DanielaCCotrim, lá no meu Instagram. Vocês têm acesso no link da bio ao meu livro, seja na forma de e-book, seja na forma física.
e a bater um papo comigo. Vocês têm o Zoocast lá também, mais de 70 episódios aí para vocês ouvirem sobre pecuária, sobre agronegócio. Muito obrigada, pessoal, de novo. Então, quem quiser conversar comigo, lá no @DanielaCCotrim. Obrigada a você, Daniela. Seja sempre muito bem-vinda. Sucesso! Obrigada, pessoal. Até mais! E a gente segue com o nosso programa. Vamos falar agora de assistência técnica e gerencial por meio de um programa chamado AgroNordeste. Eu fui até Petrolina, no Vale do São Francisco, região ali próxima a Juazeiro também, conhecer o trabalho de produtores rurais de uva que estão recebendo assistência técnica e assim conseguem melhorar sua produção. Eles são orientados sobre manejo e também sobre a parte gerencial. É o que a gente confere agora. Olá a todos que acompanham a nossa programação. A nossa equipe desembarcou aqui no Vale do São Francisco. Falamos diretamente de Petrolina, para ser mais preciso, uma região muito importante na produção de frutas. E os produtores rurais aqui da região começaram a receber a assistência técnica e gerencial, a ATEG, por meio do programa AgroNordeste. Esse é o tema da nossa entrevista com Adriano Pontes, que é coordenador de ATEG aqui de Pernambuco. Adriano, obrigada pela sua participação. Antes de mais nada, vamos situar o nosso telespectador sobre esse polo aqui importante, né, de produção de frutas. Enfim, qual a relevância do Vale do São Francisco até para as exportações também desses frutos? É isso aí. Aqui em Petrolina, a gente tem a bênção de ter muito sol, de ter terra, e no perímetro irrigado, aqui em Petrolina, a gente consegue fazer uma diferença grande, né, com a assistência técnica, servindo ao produtor, né, dando orientações para que ele consiga produzir tão bem, né, para todos os consumidores, com qualidade, segurança alimentar, esse é o objetivo principal, né, e também com retorno financeiro que o produtor deve ter. Então, a assistência técnica e gerencial do Senar chegou aqui no Vale do São Francisco, em Petrolina, né, outros municípios também, mas focado em maior quantidade aqui em Petrolina, atuando, né, com assistência técnica para mais de 1.100 produtores aqui da região, né, para que eles consigam produzir bem, né, com retorno financeiro, para que eles consigam também ter a perpetuação, né, da sua família, né, a sucessão familiar continue, né, passando aí dos pais para os filhos, né, e consigam ter um retorno financeiro. Esse é o objetivo aqui do AgroNordeste, um projeto do sistema CNA-Senar, junto com a Anatel e o Ministério da Agricultura, em foco com o produtor, para que ele produza e consiga se manter aqui no meio rural. É uma região de clima semiárido, né? Os produtores conseguem ainda entregar bons frutos, também graças à irrigação, né, por meio das águas do São Francisco. Aí é uma região com muitas particularidades, né? E essa assistência técnica e gerencial vem trazer mais tecnologia para esses produtores, um aconselhamento na parte gerencial. Como funciona na prática? Exatamente, né? O produtor aqui do Vale, ele até certo ponto ele tem uma orientação, né? Ele já tem um nível tecnológico bom, né? Então alguns detalhes o nosso técnico consegue proporcionar a eles uma melhoria ainda maior, e são detalhes, né, de uma análise de solo, de uma orientação, né, de um nutriente que esteja faltando na adubação, né, de um registro, né, de controles gerenciais, né, de indicadores que às vezes o produtor sabe produzir, mas não sabe vender, né, e ele sabendo a margem de lucro dele, conhecendo os custos de produção, ele vai conseguir ter uma maior lucratividade, né, e se perpetuar aqui realmente como produtor rural da fruticultura. A gente está aqui no Vale do São Francisco, que também abrange Juazeiro, né, região muito conhecida também pela produção de frutas, mas a ATEG, o AgroNordeste, vai a outros municípios, como Garanhuns, lá tem a bacia leiteira também importante, né? Quais são os números da ATEG aqui no estado? Quantos produtores atendidos e as principais cadeias produtivas? Aqui em Pernambuco a gente está atuando com o AgroNordeste com mais de 2.300 produtores. Né? São 1.100 produtores na fruticultura perene, 900 produtores da bovinocultura de leite, né? E cerca de 350 produtores na ovinocaprinocultura de corte. E aí eles ficam bem distribuídos no estado, né? A parte da bovinocultura de leite é na bacia leiteira lá de Garanhuns, é o agreste do estado, né? A fruticultura perene aqui no sertão, né? No Vale do São Francisco,
E a ovinocapricultura de corte, ele fica mais pulverizado no sertão do norte do estado, né? E aí fica mais pulverizado, é uma cadeia pouco assistida, onde a gente tomou essa responsabilidade. Aqui no estado não existia nenhuma outra instituição que proporcionasse assistência técnica gratuita, então o Senar assumiu essa responsabilidade e desde o ano passado vem prestando esse serviço de assistência técnica aos produtores de maneira gratuita durante 2 anos, né? Visitas mensais, técnicos treinados pelo Senar, né, para que a gente atinja nosso objetivo. Ok, Adriano, muito obrigada pela sua participação. E os produtores que quiserem saber mais podem consultar a federação do estado ou também o sindicato rural mais próximo aí do município. E nós voltamos aos estúdios. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Encontre a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @agromaistv, no Facebook, agromaistv e no YouTube, youtube.com/agromaistv. Lá você consegue assistir esse e outros programas aqui do canal. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.